Em resumo, qual é a diferença entre a mesa do Senhor e a ceia do Senhor? Vai ficar por fim, mas cada um já pense no que, baseado no que aprendeu, a resposta dessa pergunta. Irmão Júlio, eu gostaria de convidá-lo a ser o primeiro a responder. E a pergunta é a seguinte: dado a possibilidade de um grupo isolado estar se reunindo com base bíblica, sem contudo saber da nossa existência, tal grupo ainda assim é visto por Deus como representando uma igreja local? E com licença, você poderia responder lá? Assim olhos devem também. Bom, eu vou começar respondendo pelo final. Primeiro, Deus pode ver como um testemunho, porque baseado em 2 Timóteo, o Estado hoje é grande casa e nós não temos autoridade para arrojarmos para nós mesmos que somos a igreja local de uma cidade. Então podemos ser um testemunho dessa verdade. E esse grupo, se estiver realmente, segundo as Escrituras, reunido, conforme as bases e o terreno de reunião que temos visto já hoje, sim, pode sim ser um testemunho, ainda que não nos conheça, porque a mesa é do Senhor, ela não é nossa. Uma evidência disso seria que quando nos conhecermos, passaremos então a andar juntos, porque reconhecemos todos que fazemos parte dessa unidade que está representada na mesa do Senhor. E eu agora vou fazer a complementação, apenas como exemplo para os demais. Né? Então, o irmão acabou de fazer menção de 2 Timóteo, onde nós lemos no capítulo 2, versículo 19, que o firme fundamento de Deus permanece. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então existe um perigo de dizermos que nós temos a mesa do Senhor, ou então, como diz aqui, a nossa existência, né? Nós queremos justificar o Senhor. É o Senhor que tem esse discernimento, é o Senhor que faz a avaliação. O que cabe a nós é sermos fiéis e contar com o seu reconhecimento. Obrigado, irmão. Ok. Essa pergunta primeira foi assim, bem objetiva, foi assim para introduzir. As perguntas vão ficando às vezes um pouco mais elaboradas. Para uma melhor compreensão, exemplificar e esclarecer de forma objetiva quais as diferenças práticas entre mesa aberta e mesa fechada e mesa zelada. Então aqui alguém pensou esses termos que foram mencionados nas exposições, e agora alguém gostaria que esses termos fossem um pouco mais dissecados. Eu vou convidar aqui o irmão Bernardo para nos dar um pouco mais de luz sobre o assunto. Então, quanto ao termo mesa, vimos durante a conferência que esse termo implica em comunhão. Então, quando falamos de uma mesa aberta, falamos em uma comunhão aberta. Uma comunhão que, por princípios desse lugar, aceita todos aqueles que dizem: eu sou um salvo, eu sou um crente. É um dos critérios corretos também que temos visto. Aceitam também todos aqueles que dizem: eu sou um crente e que levam uma vida moral correta, sem pecados morais, também sem pecados de repente doutrinários, mas que não dizem
a mesa do Senhor requer desligamento das associações religiosas, as quais temos visto. Então eu recebo de uma denominação X, de uma denominação Y, e amanhã a pessoa volta e parte o pão ali. Ou seja, partindo o pão em lugares diferentes ao mesmo tempo. É uma mesa aberta. Está aberta para todos a princípio. A mesa fechada seria exatamente o contrário. Eu formo uma comunhão exclusiva e falo, somente aqueles que concordam com os meus princípios podem participar aqui. Esses princípios podem até ser bíblicos, mas eu fecho para todos os demais. Uma mesa fechada. Nós vimos que a mesa do Senhor é uma mesa, foi falado, zelada. Aí nós zelamos pelos princípios que o Senhor mesmo estabeleceu. Zelando por aqueles princípios de recepção que vimos. Então essa mesa, a princípio, está aberta a todos, desde que eles preenchem não os nossos princípios, mas sim os princípios da palavra de Deus estabelecidos pelo Senhor. Davi, antes de responder a sua pergunta, você teria alguma coisa a agregar sobre o que o irmão Bernardo falou? Eu diria o seguinte: que nós procuramos ter a mesa zelada. Porque, como o nosso irmão falou, a mesa fala de comunhão. Então nós procuramos ter a mesa zelada. Não fechada, porque nós já aprendemos que a mesa, nós já dissemos aqui que a mesa não está conosco, e não aberta, porque senão nós estaríamos nos associando. Certo? É isso mesmo, respondi bem. Eu creio que todos concordam, né? Resumindo? Vai fazer a pergunta. Bom, os irmãos aqui, eles já foram inteirados das perguntas, tá? Não estão colocando ninguém na parede e aceitaram responder também. Mas tem alguém aqui que gostaria de referências bíblicas, né? Sempre é bom examinar as escrituras, que as coisas são de fato assim. E ele quer saber quais referências bíblicas eu posso usar para explicar por que um salvo de outra igreja, diz aqui, de uma denominação, usando os termos do questionador aqui, não pode participar do Partir do Pão aqui. Por que alguém dali não pode participar aqui? Bom, 2 minutos. Primeiro, se vocês quiserem dar uma resposta completa, bem completa mesmo, vocês peguem a anotação, o resumo da Andresa, que ela faz a anotação de todos os versículos e tudo. Pergunte para ela. Vai ser toda a conferência, vai estar lá na mão dela. Não é isso? Aí você vai ter todas as respostas. Mas eu vou dar a minha. Ela é uma escriba. Escriba. Ela anota muito bem, faz resumos muito bem. Certamente eu já perguntei para ela, ela anotou tudo, tem todos os versículos lá. Mas eu vou responder falando bem, com bastante respeito à pessoa que fez a pergunta. A primeira coisa que eu coloco como exemplo, como base, é Êxodo capítulo 12. Primeiro, todos estão convidados a participar. Esse é o primeiro passo. Tá? Se essa pessoa tem interesse, ela tem que saber que todos estão convidados. Muito bem. Aí eu vou dividir em 2 fases. Eu vou dividir assim em um crente soft, ou seja, um crente light, ou um crente que é dedicado, tem buscado bastante o conhecimento. É um crente que tem uma boa doutrina, está entendido nas escrituras. Eu vou dividir em 2 etapas, tá, irmão? Estou entendendo. Aí esse irmão, ele quer tomar parte, mas o problema é que ele está lá, quer partir o pão. Mas ele está lá na denominação, e é o que diz a pergunta. A resposta que eu daria, o versículo que embasaria para ele, é o que já foi citado aqui, Hebreus 13, 13. Vamos ver? E vou explicar por quê.
Diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Por quê? Porque este crente ele está associado. E nós vimos hoje à tarde que um dos pré-requisitos é não estar associado a um meio religioso, eclético, etc, etc. Então, o versículo de Hebreus 13 é o que dá o argumento principal para você porque ele não pode participar. Ele teria que abrir mão dessa associação eclética para eclesiástica. Eu falei eclética? Eclesiástica. Eclesiástica deveria sair desse meio eclesiástico para esse meio religioso da cristandade, como temos ouvido falar. Então esse seria para um crente que está bem próximo da verdade. Que está buscando. Só que tem um outro tipo de crente também, que aí já é mais power, pentecostal, né? Eu daria uma outra resposta para ele, que está em, deixa eu achar aqui na minhas anotações, Romanos 16, 17. Diz assim. Romanos 16, 17. Quem fez a pergunta, anota aí. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Então é o seguinte, se a pessoa está numa situação que cria discussão, dissensão, vai trazer problema, qual é o argumento aqui? Afastai-vos deles. São os versículos que eu tenho para ajudar aí na resposta. Irmão Bernardo, teria alguma coisa a agregar com a resposta que foi dada? A princípio, penso que são bons versículos que foram citados e também os versículos que tivemos no trecho da conferência. 1 Coríntios 10, os versículos 16 até 18. Só que aí já se torna um pouquinho mais difícil, você não tem um versículo que dá uma resposta no ponto. Você tem que pegar os 3 versículos, entender o sentido desse versículo e tirar a sua conclusão correta a partir daí. Então isso também embasa porque aí nós temos aquele exemplo do Antigo Testamento, a identificação. Eu não posso me identificar com 2 lugares ao mesmo tempo. É uma conclusão a partir do trecho. Ou seja, que a participação no altar implica identificação com o altar. Né? Ok, vamos então para a terceira pergunta. Aliás, o terceiro bloco de perguntas. E esse bloco não é um bloco, é uma pergunta só. E a pergunta... Assim formulada. No primeiro dia da conferência, o Bernardo disse que uma assembleia local poderia ser tirada, dela seria tirado o candeeiro. O que significa o candeeiro da assembleia, ou na assembleia? E como a assembleia pode perder o candeeiro? Então, a assembleia pode perder o candeeiro, como? E o que significa isso? Quem que eu vou perguntar? Bernardo, eu acho que Então vamos lá, abrem as Bíblias em Apocalipse, capítulo 1 e 2. Já que a pergunta é como que o candeeiro pode ser tirado, precisamos saber o que é o candeeiro. Senão não adianta falar sobre tirar o candeeiro. Apocalipse 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais ou candeeiros que viste são as 7 igrejas. Então, cada castiçal representa, cada candeeiro representa uma igreja local, em tempos bíblicos. Candeeiro dá o quê? Ele dá luz. Luz é uma representação de dar testemunho acerca de verdades bíblicas. Aí você dá luz.
Então, a igreja, uma igreja local, dá testemunho. E é isso que temos hoje, testemunhos dessa verdade da igreja local. Elas irradiam essa luz para fora. Agora, o termo tirar o candeeiro está no capítulo 2, versículo 5. E tinha problemas lá na igreja de Éfeso. E o Senhor os conclama a lembrar-se das primeiras obras e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então é uma ação que o próprio Senhor faz. Ele remove de alguma maneira o testemunho daquele local. Vou dar 2 exemplos. Como isso é possível? Talvez o Senhor tenha muito mais maneiras de fazer isso. Mas eu posso imaginar, por exemplo, um lugar que o Senhor vê essa possibilidade, não há arrependimento de alguns pecados. Se Ele quer tirar o candeeiro, Ele simplesmente não dá crescimento numérico. O que acontece? Com o tempo a igreja diminui, as pessoas vão ficando velhas, morrendo, em algum momento o testemunho termina naquele local. Vai lá em Éfeso hoje, você vai achar ruínas e nenhum testemunho local. Uma outra possibilidade, as pessoas continuam estando reunidas ali. Falamos de princípios bíblicos que são necessários para que a mesa do Senhor esteja naquele meio. Agora esse grupo começa a abandonar esses princípios bíblicos, aos poucos, lentamente. De repente, os princípios não estão mais sendo mantidos ali. Acontece o quê? Testemunhos locais em outras localidades que tiveram comunhão, por estarem na mesma base, vão perceber isso. Em algum momento eles de repente chegam à conclusão: não podemos mais ter comunhão com aquele grupo. Por quê? Porque abandonaram os princípios. Não podemos mais nos identificar. Vão comunicar isso a outros e a partir daquele momento não existe mais o testemunho ali. O Senhor removeu o candeeiro. Por que o Senhor? Porque Ele dá autoridade aos outros testemunhos locais. Não são eles que decidem, mas decidem pela autoridade do Senhor, baseado nos princípios da palavra de Deus. Segundo o seu conhecimento, isso aconteceu? O Senhor removeu o testemunho de Éfeso, o candeeiro de Éfeso? Como falei, Ele removeu. Éfeso não existe mais. Nem a cidade, nem a assembleia ali, nem o testemunho. Tem, infelizmente, hoje, a uns 8 quilômetros de lá, alguns poucos irmãos que se reúnem. Mas em Éfeso, não. Obrigado. Eu vou ler a pergunta e daí eu digo quem eu vou convidar. Podemos afirmar que a mesa do Senhor está somente com o nosso grupo? Também pode haver alguma assembleia local que está onde esteja a mesa do Senhor? Se afirmativo, o que nos impede de partir o pão com essas assembleias específicas? A pergunta é um pouco difícil de responder, porque envolve especificamente de certos irmãos, mas eu vou convidar para essa pergunta cabeluda, difícil, o irmão Jorge Aracelian. E não porque ele tem os cabelos mais brancos ou a Bíblia mais gasta, a Bíblia dele parece um papiro, mas porque eu não sei se vocês sabem, o irmão cresceu no meio conhecido por nós como casa de oração. Então, ele tem assim uma certa propriedade para responder. E ele teve um exercício diante do Senhor que o levou a estar onde ele está hoje. Então, eu creio que ele tem uma certa... Temos algo a aprender com a resposta que ele vai dar. Tá? Então, eu vou repetir a resposta, a pergunta. Podemos afirmar que a mesa do Senhor está somente com o nosso grupo? Em grupos que se reúnem de forma semelhante, também pode haver uma assembleia local onde esteja a mesa do Senhor? Se é afirmativo, o que nos impede de partir o pão com essas assembleias específicas? Irmão Jorge, agora eu vou passar para cá. 2 minutos para falar, 1 minuto para tradução. 1 minuto só.
hacer una referencia a la expresión nuestro grupo. Primeiro eu queria fazer uma referência a essa expressão, nosso grupo. Es una expresión que escuchamos muchas veces, É uma pero expressão que escutamos muitas vezes, né? debemos corregir esto porque no somos un grupo. Mas temos que corrigir isso, porque nós não somos um grupo. Si comprendemos lo que hemos estudiado, deseamos, al menos deseamos, y estamos convencidos de que sí damos testimonio a la unidad del cuerpo de Cristo. Se compreendemos o que professamos, então pelo menos temos assim o desejo inteligente de dar testemunho da unidade do corpo de Cristo. Sean 2 o 3 los que se reúnen, o 50 o 500, lo que fuera. Seja em 2 ou 3 que estão reunidos, seja 50 ou o número que for. Pero entonces, viendo esto, afirmar que el Señor está solamente entre lo que conocemos como este testimonio, Assim sendo, afirmar que o Senhor estaria somente entre esse grupo, esse círculo de comunhão que nós conhecemos, creo que en el desarrollo de las reuniones hemos dicho que no, el Señor está, pero la diferencia es que si está personalmente allí donde los 2 o 3 están reunidos, eu creio que no desenvolvimento das reuniões que tivemos, nós poderíamos dizer que o Senhor está lá, mas não podemos afirmar assim que Ele esteja pessoalmente no sentido que entendemos na Escritura. decíamos que Mateo 18:20 lo citan todos. Mateo 18:20 lo citan todos. Nós entendemos que Mateus 18:20 cita ou refere-se a todos os filhos de Deus. Pero Acho que essas comunidades têm sido nesse versículo. Certo, perdão. Então, o versículo de Mateus 18:20 é citado como referência bíblica por todos os grupos, quaisquer que sejam. Pero tenemos que recordar el texto que nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? E é bom recordar aquele versículo que diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Hemos visto la autoridad de la palabra, Nós vimos que a autoridade é da palavra, y cuando esta autoridad no se respeta, entonces, ¿cómo manifestar comunión allí? e se porventura a autoridade da palavra não se manifesta num determinado meio, como nós então vamos ter comunhão com aquele meio? Ahora, la segunda pregunta dice, en grupos que se reúnen de forma semejante a nosotros. Agora, a segunda questão colocada faz menção de grupos que se reúnem de forma semelhante a nós. Sí, y de esto puedo dar testimonio porque, como dijo nuestro hermano, hace 35, 40 años sí yo me reunía con los hermanos abiertos. Sim, eu posso dar uma resposta a essa pergunta porque, como já foi dito, há uns 35, 40 anos, eu me reunia com esses irmãos conhecidos por abertos. Nací en ese medio. Nasci ali no meio deles, Pero aquí dice la pregunta, pone 2 o 3 ejemplos de grupos, congregaciones que se reúnen y en verdad hay una similitud en la forma de reunirnos. o exemplo ele coloca 2 ou 3 exemplos. São grupos específicos citados nominalmente, e esses grupos de fato eles têm uma semelhança bastante notável com a nossa compreensão. Y hemos hablado de la mesa del Señor ya y dijimos que la mesa está en todo lugar donde se respetan los derechos del Señor, la autoridad de la palabra y se da la libertad para que el Espíritu obre. E 3 cosas. Hemos visto nós temos visto que ¿dónde está el Señor? onde o Senhor está, é ali onde se respeita a sua palavra. Pregunta si está la mesa del Señor. Isso, então se a pergunta é se a mesa do Senhor está ali, E podemos dar a resposta. dijimos en las reuniones, dijimos que está en todo lugar donde los derechos del Señor se respetan.
As reuniões temos visto que o Senhor está em todo lugar em que os direitos do Senhor são respeitados. El señorío de Cristo, la autoridad de la palabra, dirección del Espíritu Santo. O senhorio de Cristo, a autoridade da palavra e a direção do Espírito Santo. Una de las cosas que viví en aquella época, E uma das coisas que eu vivi naquela época, hermano Jorge, tú vas a tomar la palabra el domingo. irmão Jorge, domingo que vem você que vai trazer a palavra. El hermano Ben va a abrir la reunión, E o irmão Berns vai abrir a reunião, el hermano Nelson e o irmão va a Nelson dirigir los cantos, vai dirigir os cantos, y cada uno tiene algo específico ya determinado. e cada um tem algo específico já determinado. Esto me hacía pensar desde muy joven. E isso já desde cedo me deixou encafifado. La dirección del Espíritu Santo, ¿será esa? Será que a direção do Espírito Santo funciona assim? ¿No es la dirección del hombre? Não seria a direção do homem? Claro que sí. Claro, Está determinado quién va a hacer tal cosa e incluso de qué va a hablar. porque já está tudo determinado, até mesmo sobre o assunto sobre o qual será pregado. Entonces yo me esforzaba, cuando era yo el que hablaba, y anotaba muchas cosas para hablarle a un público. E quando era a minha escala, eu me esforçava muito para anotar, fazer assim um esqueleto do que eu iria falar ao público. Claro, pero me daba cuenta que a lo mejor hablaba a las almas lo que no necesitaban ese día. Porém, eu me dava conta de que o melhor falar às almas, Lo que no necesitaban ellos ese día. o que eu falava naquele dia às almas, não dizia respeito às necessidades do que eles tinham naquele dia. Y así nos manejábamos. Entonces, E é assim que levávamos as coisas a cabo. todo eso y otros ejercicios más me llevaron a pensar, uniéndolo con la pregunta número 3. E todas essas coisas associadas à pergunta número 3 que temos aqui, Y es más, ¿tenemos esta también? sim. Pergunta número 3, Que está as assembleias específicas. ahora. E temos uma segunda pergunta, a qual nós... Sí, pero hay una parte acá. Tem uma segunda pergunta do bloco, que diz que nós podemos dizer que nós temos a mesa do Senhor e eles não? O memorial lá é válido? Entonces, uniendo estas cosas y volviendo a lo que vivía en aquellos años, Então, destilando todas essas coisas, voltando agora ao tema daquilo que eu experimentei naqueles anos, tengo que decir, hermanos, que sí yo disfrutaba del memorial, eu tenho que dizer claramente, irmãos, eu sim desfrutava do memorial do Senhor. y con esa congregación, o las congregaciones en las que me reunía. Com a congregação ou com o círculo de congregações com as quais eu tinha comunhão, eu me reunia. Disfrutaba verdaderamente del partimiento del pan, Eu desfrutava verdadeiramente do partir do pão, llamado la cena del Señor allí, que ali se chamava a ceia do Senhor. hasta que finalmente, con el correr del tiempo, no solamente leí 1 Corintios 11, Até que finalmente, com o tempo decorrido, eu não li somente 1 Coríntios 11, sino que comprendí el capítulo 10